Bom, ok, começou a gravar a aula, tá? Vou colocar aqui na ponteira de caneta. Bom, então a letra B, tá, do exercício 2, nós vamos fazer os esforços simples, tá? Então, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Organizar a viga, depois calcular as reações de apoio e depois a gente vai calcular os esforços simples em cada seção que está anotada aqui, tá? No caso, será a seção 1 e depois a seção 2. Bom, então, primeiro, organizando a viga, né? O que foi feito? Substituindo esses apoios, tá? Pelas reações de apoio, né? Então, esse apoio aqui é um apoio de primeiro gênero, que ele impede um movimento. Esse apoio aqui é um apoio de segundo gênero, que ele impede 2 movimentos, né? Que no caso seria o RB e o HB. E aqui eu coloquei os pontos, tá? Ponto A e o B, sempre coloco nas extremidades, depois eu venho com C, com D, com E, e quantos pontos forem precisos. Então, aqui a viga está organizada. Depois, né, calcular as reações de apoio. Então, vamos começar pela horizontal, tá? Então, aqui, ó, aqui nesse quadradinho. Somatória das forças na horizontal igual a 0. Nas reações de apoio, nós sempre arbitramos, a gente escolhe a direção que nós queremos. Eu escolhi o quê? Tudo que está na horizontal apontando para a direita vai ser positivo. Então, quem que a gente tem aqui de força na horizontal? O 2TF e o HB. O 2TF, ele está o quê? Na mesma direção que nós arbitramos. Então, mais 2 é 2TF aqui, tá? 2TF menos HB, né? Organizando, menos HB passou o 2TF para lá, fica todo mundo negativo, né? Faz lá a parte matemática, vai ficar 2TF. Então, HB igual a 2TF, tá? A gente só vai pegar aqui na horizontal, só a força que tem na horizontal. Agora, a reação de apoio na vertical, né? Então, somatória das forças na vertical igual a 0. Arbitrei que tudo que está para cima é positivo. Então, quem que está para cima? Mais RA e mais RB. Então, já está aqui, ó, mais RA e mais RB. Depois, menos 2TF e menos 6TF. Tá? Menos 2TF e menos 6TF. Não tem mais ninguém na horizontal, na vertical, então você iguala a 0, né? Aí você coloca as incógnitas por um lado só. Nesse caso aqui, quem nós temos de incógnita é o RA e o RB, né? Menos 6, menos 2 com menos 6, menos 8. Passei para o outro lado da igualdade, vai ficar 8 positivo, tá? 8 toneladas força. Então, essa equaçãozinha aqui a gente guarda, porque quando a gente for fazer o momento, a gente vai achar o valor de RA ou de RB, depois a gente vem aqui e substitui para poder achar a outra incógnita, né, que está faltando ser calculada. O momento, né, o momento, lembrando que momento é força vezes o deslocamento, né, vezes a distância. Então, se eu pegar que a somatória da força do momento no ponto A, esse ponto aqui é o que nós vamos segurar, tá? Você segura aqui, né? Você pega a sua mão esquerda e segura nesse pontinho aqui, ó, tá? Aí, todo movimento que essa barra vai fazer vai ser em relação a esse ponto A. Então, quem que tá causando o momento aqui? Né? O 2TF não tá. Por quê? Porque ele tá passando em cima desse ponto, ele tá em cima. Se ele está em cima, ele não tem distância, ele só tem força. Porém, não tem distância. O RA, ele também está passando em cima do ponto A. Então, ele também não tem distância. Ok? Então, não causa momento. Então, quem que é a próxima força que nós temos? Esse 2TF, né? 2 toneladas força. Se eu pegar ele aqui, ó, ele está apontando para baixo, né? Se ele vir daqui
até chegar no ponto A, ó, ele não formou um L? O que é esse L? Essa força vezes essa distância até chegar no seu ponto A. Então, 2TF vezes, qual que é a distância que a gente tem aqui? 2 metros. Então, você vai colocar aqui, ó, 2TF vezes 2 metros. Positivo ou negativo? O que foi arbitrado aqui? Que tudo que tá horário vai ser positivo, né? Olha, vou fazer esse desenho aqui, ó, né? É isso daqui, ó. Essa flechinha aqui, ó, essa seta, ela não tá igual essa daqui? Ó, ela não vai fazer esse movimento aqui até chegar no ponto A? Né? Então, ela tá fazendo o quê? Tá rotacionando, né, esse momento do mesmo sentido. Então, mais 2TF vezes 2 metros. Depois, quem é a próxima força que nós temos? O 6, né? 6 toneladas força. Então, se ele desce aqui, né, ele desce aqui até chegar no meu ponto A, ele não formou esse L, ó. Essa força vezes essa distância, né? Então, isso aqui é o momento. Então, 6 toneladas força vezes essa distância desse ponto D até você chegar no seu ponto A. Então, quanto que nós temos? Né? Você tem que somar, ó. 2 mais 2 metros. Então, vão dar quantos? 4 metros. Aí, você coloca aqui 4 metros. Sentido, positivo ou negativo? Ele não está no mesmo sentido desse momento que a gente arbitrou aqui? Né? Ó, a mesma coisa desse 2 e a mesma coisa do 6. Tá? Então, ele também vai ser positivo. Aí, qual que é a próxima força que nós temos? O HB. Esse HB, ó, ele está em cima da barra, né? Ele está em cima dessa viga. Então, se ele está em cima da viga, ele não causa momento. Por quê? Porque você só tem uma força, ó. Você não tem distância, tá? Então, ele não formou essa fórmula aqui, esse momento, né? Que é a força vezes o deslocamento. Não dá esse L. Então, você não coloca ele no momento. Então, qual é a próxima força que nós temos? O RB. Né? O RB, ó, você tem uma força e uma distância até chegar no ponto A. Então, RB vezes toda essa distância, né? O RB não está em cima do ponto B? Então, do ponto B até o ponto A, qual é a distância que nós temos? 2, 4, 6 metros. Então, RB vezes 6 metros. Tudo que está de cima para baixo não ficou positivo? Então, tudo que está de baixo para cima, né, ele vai estar o quê? No sentido contrário do que nós arbitramos. Então, negativo. Tá? Organizando isso daqui, né? 2TF vezes 2 metros, 4 TFM. 6TF vezes 4 metros, 24 TFM. E menos 6 metros vezes RB, menos 6 metros RB. O RB não é nossa incógnita? Então, a gente isola ele, né, para poder achar o valor dele. 24 mais 4, 28. Passou para o outro lado da igualdade, né, positivo, ele foi negativo. Como ficou todo mundo negativo, ó, conservou esse aqui do outro lado da igualdade, ó, conservamos o sinal. Esse daqui passou por outro lado, trocou o sinal e ficou todo mundo negativo. Quando fica todo mundo negativo, a gente pode matematicamente multiplicar por menos 1, né? Para ficar todo mundo positivo. Então, ficou 28 toneladas força-metro dividido por esses 6 metros aqui, né? Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Você divide, corta metro com metro, tem metro em cima, metro embaixo, você vai ter o valor do RB, que ficou, então, 4,67 toneladas força. Depois, né, achamos o valor do RB, então a gente consegue achar o valor do RA. Você vai pegar aquela equação, né, que ficou lá atrás, e vai substituir o valor do RB. Né? Então, RA mais o valor do RB, que é 4,67 TF, que é igual a 8 toneladas da força. Isola, né, o RA para achar o valor dele. Tá? Então, ficou 8 toneladas da força, tá o
4,67 positivo, passou para o outro lado da igualdade, trocamos sinal, ficou negativo. 8 menos 4,67, 3,33. Então, nós achamos o valor do HA, do RA e do RB. Então, depois disso, a gente faz o quê? Calcula os esforços simples em cada seção da estrutura. Então, nesse caso, a gente tem do S1 e do S2 aqui, seção 1 e seção 2. O que você tem que pensar? A seção 1, né, se a gente pegar ela daqui, da seção 1 para a esquerda, a gente só vai ter isso daqui para calcular, ó. Se a gente pegar a seção 1 para a direita, olha o tanto de força que a gente vai ter que calcular, né? Então, não compensa. Então, compensa a gente pegar para o lado que tem menos. O S2 também, tá? Desse lado, você escolhe para lá, para a esquerda ou para a direita, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente pode pegar para cá, ó, tá? Que dá no mesmo, você pegar para lá ou pegar para cá, tá? Nesse caso aqui, a gente vai pegar o quê? Que tá mais próximo para estar calculando. Tá? Então, a seção 1 eu peguei para a esquerda e a seção 2 eu peguei para a direita. Bom, então a gente tem aqui os valores, né? O valor do RA, do RB e do HB, né? Coloquei aqui só para a gente poder lembrar quando for calcular os esforços, para a gente não esquecer. Então, o que eu fiz? Eu peguei só o que me interessa, da seção 1 para a esquerda, né? Todo o restante eu apaguei porque para não confundir, tá bom? Então, o que nesse caso a gente faz? Sempre segura na seção. Agora, nesse caso aqui, você vai segurar com a mão direita, tá? Você segura a seção 1 com a mão direita e todo o movimento das reações, tá? Dessas forças, você vai fazer com a mão esquerda, tá? Ai, caralho. Ai, quebrei o negócio. Então, você vai fazer todo o movimento com a mão esquerda. Você vai segurar o S1 com a mão direita. E, por exemplo, o RA, né? Você segura o S1 e você força o RA para cima, por exemplo, ele vai estar fazendo o quê? Um sentido horário. Então, segura aí, faz um movimento como se estivesse segurando sua caneta. Põe a caneta na sua frente, na parte horizontal, né? Com a mão direita, você segura a ponta da caneta, tá? E o RA no outro sentido, tá? Se você forçar a caneta para cima, né? Você vai estar fazendo o quê? O RA ser horário, por exemplo. Bom? Então, é esse movimento que vocês vão ter que fazer. Tá? Depois eu vou gravar um vídeo mostrando, tá? Como é esse movimento que vocês podem fazer com a régua, para vocês estarem visualizando melhor se está horário, se está anti-horário, tá bom? Se está comprimindo, se está tracionando. Bom, então vamos lá. Normal, né? O que é normal? Tudo que você tem na horizontal. Tudo que você tem na horizontal. Cortante, né? Se ele tá horário ou anti-horário. E o momento, lembra? Se ele tá sorrindo ou se ele tá triste, tá bom? Então, esse daqui é a seção tá aqui. Você tem que saber se a sua força tá chegando ou saindo da viga, né? Se ela tá chegando na seção, se ela tá saindo da seção, ela é positiva. Se ela tá chegando na seção, comprimindo, é negativo. Se é horário, positivo. Se é anti-horário, é negativo, tá? Se você tá feliz, positivo. Se você tá triste, negativo, tá bom? Lembra, né, que aquela que a gente viu, você tá tracionando, você tá comprimindo a estrutura. Bom, então, normal, né? Normal, na seção pela esquerda. Quem que a gente tem? De S1 para a esquerda, quem que a gente tem na horizontal? 2TF. Então, 2TF. Esse 2TF, ele tá chegando na sua seção ou ele tá saindo? Tá chegando. Se ele tá chegando, ele tá comprimindo. E se tá comprimindo, é negativo. Ok. Tem mais alguma força no horizontal? Não. Então, continuando. Cortante, né? Na seção pela esquerda. Quem que a gente tem de cortante? Olhando da seção para a esquerda, quem que a gente vê de cortante aqui? O RA, né? Tem mais alguma força? Não, só o RA. Então, você coloca o RA aqui.
E agora, o RA está positivo ou negativo? É agora que você faz aquele movimento, né, com a régua. Você segura aqui na seção, o RA está subindo. Se ele está subindo, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Você tem que segurar aqui com a mão direita e forçar aqui com a mão esquerda, tá? E você vai ver que ele vai estar fazendo esse movimento do RA no sentido horário, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Então, mais RA. Aí você tem que substituir. Qual que é o valor do RA? 3,33 positivo, né? Então, 3,33. Se aqui fosse negativo, você ia fazer jogo de sinal. Mais com menos, tá? E você ia colocar o sinal negativo. Momento. Momento na seção pela esquerda. Então, quem que está causando o momento? Né? Mesmo assim, mesmo tendo um momento, ele tem que formar aquele L, só que o sinal a gente vai definir através dessa simbologia aqui, tá? Se é mais ou se é menos. Então, o 2, como o 2 está em cima da seção, ele não causa momento. Por quê? Você só tem força, só que você não tem distância. O RA já não, você tem uma força e uma distância até você chegar na sua seção. Tá? Por quê? Porque agora é em relação à seção. Antes a gente pegou o ponto A, agora a gente está fazendo em relação à seção. Então, a distância, ela tem que chegar até a seção. Então, RA vezes quem? 1 metro. Por que 1 metro? Porque ó, a seção, ela tá bem aqui no meio, tá? Ela tá bem nesse meio. Então, é 1 metro para cá, 1 metro para lá. Então, RA vezes 1 metro. Positivo ou negativo? Ó, se a sua seção tá aqui, seção 1 tá aqui, e seu RA tá aqui, né? O que vai acontecer? Se você segurar aqui na seção e você subir com esse RA, a viga ela vai fazer isso, ó. Tá? Ela vai empurrar a viga para cima. Então, se ela tá fazendo um sorrisinho, positivo. Tá? Então, RA vale 3,33 TF vezes 1 metro, né? Você tem aqui o valor do seu momento. Agora, na seção 2, né? Peguei o quê? A seção 2 pela direita. Você tem que especificar, tá bom? Seção 2 pela direita. Normal. Quem que a gente tem de normal? Agora é só daqui da seção para a direita. É só isso aqui agora que a gente vai olhar. Quem que a gente tem de normal? Né? Lembra que é normal? Força na horizontal. HB. HB, ele tá chegando na seção ou tá saindo da seção? Né? Ele tá chegando, ó. Se ele tá chegando, ele tá comprimindo. Então, menos HB. Né? Quanto que vale o HB? 2, mais 2 TF. Menos com mais, menos 2 TF. Cortante. Quem que a gente tem de cortante? O 6 TF e o RB. Né? Então, agora, o que você tem que fazer? Com a mão esquerda, você segura na seção. Tá? Com a mão esquerda, você segura aqui nessa seção. E todo o movimento, você vai fazer com a mão direita. Tá? Então, o que a gente tem? O 6TF e o RB. Agora, vamos olhar sinal. Se você segurar aqui com a mão esquerda na seção 2, quando você abaixa, né, essa força, ela tá forçando para baixo, ela tá fazendo esse movimento aqui, ó. Que movimento? Horário, tá? Então, se ele é horário, ele é positivo. Então, se esse tá horário, esse aqui, que ele vai, qual movimento ele vai fazer? Anti-horário. Né? Se um tá para baixo, outro tá para cima, então, sinais opostos. Ok? Então, menos RB. Substitui o valor do RB, que agora é 4,67, então, mais 6 com menos 4,67, você tem aí o valor da cortante. Momento, mesma coisa. O HB, ele está passando em cima da estrutura, né, em cima da barra, então ele não causa momento. Por quê? Você só tem força, não tem distância. O 6TF, né, você tem o quê? Uma força e uma distância até você chegar na sua seção 2.
Quanto que vale? Se a seção 2, ó, ela tá aqui nesse meio, então, 1 metro para cá, 1 metro para lá. Então, do 6 até chegar na sua seção, você tem 1 metro. Então, 6 vezes 1 metro. Depois, quem você tem de força que está causando o momento na sua seção? O RB vezes a distância até você chegar na sua seção 2. Então, RB vezes, qual que é essa distância desse ponto aqui, né, do RB, até chegar na seção 2? 2 e 1 metro que está aqui. Né? Então, você tem o quê? 3 metros. RB vezes 3 metros. E agora, esses sinais, né? Como que a gente sabe se é positivo ou se é negativo? Se você está aqui segurando a seção 2 e o seu 6 está aqui em cima, seu 6TF está aqui, né? O que ele vai fazer com a sua barra? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai baixar aqui sua barra, ó. Né? Se ele está baixando, ele está o quê? Comprimindo. Então, negativo. Então, se esse está para baixo, né? É negativo, que está para cima, o que ele vai fazer com a barra? Se seu S2 está aqui, seu RB está aqui, né? Sua barra está aqui, quando ele for subir, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, né? Ele vai fazer o quê? Tipo um sorriso, ó. Então, mais RB vezes 3 metros. Substitui o valor do RB, tá? Você vai ter menos 6 vezes 1 metro, mais 4,67 TF vezes 3 metros, você vai ter aqui esse valor do momento, tá? Que é 8,01 TFM, tá? Por quê? TF vezes M, TFM, tá? O momento sempre vai dar essa unidade de medida aqui. Depois, exercício 2, a letra C. Nós temos agora essa estrutura, né? O que a gente tem aqui? Um carregamento não uniformemente distribuído, né? Porque a gente tem a carga aqui, que é 2 toneladas da força por metro. A gente tem aqui 2 apoios, esse apoio aqui de segundo gênero e esse apoio de primeiro gênero. E a gente tem o que? Essa carga conjugada. Lembrando que carga conjugada é momento, bom? E esse 0,5 metros aqui é a distância, tá? Desse ponto até chegar na seção, tá? Para indicar o quê? Que essa seção tá bem no meio aqui, né? Dessa distância aqui. Então, primeiro, organizar a viga, depois calcular as reações de apoio, depois fazer os esforços simples das seções 1 e 2. Então, organizei, né? Vamos ver o que eu fiz aqui. Primeiro, substituir os apoios. Né? Coloquei, como esse aqui é um apoio de segundo gênero, ele está impedindo o quê? 2 movimentos, que é o RA e o HA. Esse aqui do ponto B, né, ele está impedindo um movimento, que é o RB. Coloquei os pontos, o A e B nas extremidades, depois eu vim com o C, o D e o E. E aqui, né, a gente tem que fazer o quê? Calcular, fazer a resultante dessa carga aqui não uniforme, tá? Que não está uniformemente distribuído. Então, como ele é o do triângulo, 2 toneladas da força metro vezes 3 metros, dividido por 2, 3 TF. Tá? Então, ó, é 2 TF por metro, vezes 3 metros, dividido por 2. Tá? Então, aqui você vai ter essa resultante aqui. Bom? Lembrando que o do triângulo, né? Esse lado aqui é 2/3 dessa distância e esse lado é 1/3. Tá? Então, como que você resolve isso, né? Vai pegar 1/3 de 3 metros, então, vezes 3 metros, tá? Você vai ter aqui esse valor aqui de 1 metro. E esse lado aqui, que é 2/3, né? É 2/3 de quem? Da distância também, de 3 metros, né? Que é a distância desse carregamento. Tá? Então, resolvendo, você vai ter o valor aqui de 2 metros. Tá? Então, 1 metro
para esse lado e 2 metros para esse, tá bom? Então, aqui a gente acha o quê? Certinho onde vai ficar a nossa resultante. Então, calculando as reações de apoio, né? Primeiro, a gente faz na horizontal, tá? Então, somatória das forças na horizontal igual a zero. Arbitrei que tudo que está na horizontal apontado para a direita vai ser positivo. Então, quem que a gente tem aqui na horizontal? Só o HA e esse 3TF. Tá? Ele também é uma força, ele também está na horizontal, então ele entra nessa somatória das forças na horizontal. Então, mais HA menos 3TF. Tá? Então, você vai ter aí que o valor do HA vai ser 3 toneladas-força. Na vertical, quem que a gente tem? Né? Arbitrei que tudo está para cima é positivo. A gente tem o RA, tem o 3TF, tem o 4TF e tem o RB. Tá? Então, só essas 4 forças aqui que nós temos na vertical. Tá bom? Então, só elas que vão entrar aqui na somatória das forças na vertical. Então, quem que eu tenho de positivo? Mais RA e o mais RB, tá? Que já tá aqui. E menos 3TF e menos 4TF, que tá aqui, ó, menos 3 e menos 4. Organizando, né, matematicamente, você vai ter que RA mais RB é igual a 7 toneladas-força. Então, essa equaçãozinha fica guardada aqui. Quando a gente calcular o momento, a gente volta, pega ela para achar o valor da outra incógnita que vai estar faltando. Momento. Então, vamos lá. Momento, somatória do momento, escolhi agora que do ponto A, que eu vou calcular, igual a zero. Eu arbitrei que tudo que é horário vai ser positivo. Então, lembrando, como eu peguei o ponto A, o RA e o HA, ele está em cima desse ponto, então ele não me causa momento. Então, quem que é a próxima força que nós temos? Esse 3TF, né? Porque eu tenho uma força e uma distância até chegar no ponto A. Então, essa força vezes essa distância, né? Que é 1 metro. Então, 3 vezes 1 metro. Então, sentido dele, né? Como eu arbitrei, tudo que está para horário é positivo, né? Se você segurar aqui com a mão esquerda no ponto A, e você fizer esse movimento aqui, ele vai estar no mesmo sentido que a gente arbitrou, tá? Próxima força. Peguei essa parte aqui, ó, o 4, né? Então, 4 vezes a distância até você chegar no ponto A. Então, 4TF vezes. Como ele tá aqui nesse ponto E, ó, o ponto E ele começa aqui, ó. Né? Qual que é a distância daqui até chegar no ponto A? 3, 4, 5 metros. 5 metros aqui. Depois, eu peguei, né? Ele também tá positivo, tá no mesmo sentido que esse daqui, né? Do 3. Ele tá fazendo o quê? O mesmo movimento. Depois, outra força é o RB. Você tem uma força e essa distância até chegar no seu ponto A. Então, qual que é a distância? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Tá? 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Então, com tudo que está para cima, de cima para baixo é positivo, então ele vai fazer esse daqui, esse movimento aqui, ó. Né? Ele está indo, foi e virou até o ponto A. Então, se ele continuasse, ele ia fazer isso aqui, ó. Isso aqui é anti-horário, negativo. Então, menos RB. E esse daqui, nessa carga conjugada aqui, que você tem 3 vezes 1 metro aqui, né? 3 vezes 1 metro. Então, 3 vezes 1 metro. Positivo ou negativo, ó? Ele já tá dando um movimento para você, ele já tá vindo assim, ó. Tá? Esse movimento, né, se ele continua, ele é anti-horário. Ou ele é horário, tá? Que ele vai vir, né, para cá. Mais TF, 3TF vezes 1 metro. Organizando isso daqui, né, a gente vai ter o valor do RB, que vai ser 4,33 TFM. Esse 7 aqui tá a mais, tá? Agora,
achando o valor do RA, a gente achou o valor do HA, do RB, e agora a gente acha do RA. A gente pega lá aquela equaçãozinha que a gente deixou para trás, substitui o valor do RB para poder achar o valor do RA, tá? Só substituir. RA mais o valor do RB, que é 4,33, igual a 7 TF, tá? Esse 4,33 a gente joga para o outro lado, para estar isolando o RA. Se ele estava positivo, né, ele foi para o segundo membro negativo, tá? Mais 7 com menos 4,33, você vai ter aqui o valor do RA. Então, depois que nós achamos as reações de apoio, a gente calcula o quê? Os esforços simples de cada seção. Nesse caso, a gente tem a seção 1 para ser calculada e a seção 2. Então, a seção 1, vou pegar para quem? Vou pegar para a esquerda, né? Porque se eu pegasse para a direita, olha o tanto de coisa que eu tenho. Então, vou pegar para a esquerda. E o S2 eu vou pegar para a direita. Tá? Então, aqui, ó, o S2, vou pegar só isso daqui. E o S1, vou estar pegando só essa parte aqui, ó. Ok? Então, cortei, né, a parte da seção 1 somente para a esquerda, para o lado que a gente vai calcular. Aí, coloquei aqui, calculando os esforços em S1 pela esquerda. Então, a normal. Lembrando que normal é tudo que está no horizontal, né? Se a seção está aqui e ele está chegando, ele é negativo, porque ele está comprimindo. Se ele está saindo da seção, ele é positivo. A cortante, né? Cortante é tudo que a gente tem na vertical, só que agora é o quê? Sentido horário e anti-horário. Horário. Eita, que eu me perco tudo esse trem aqui, ó. Horário positivo e anti-horário negativo. E o momento, né, está contraindo ou tracionando. Então, da seção 1, olhando para a esquerda, quem que a gente vê de normal? Quem que a gente tem no horizontal? O HA. Então, você coloca o HA. Positivo ou negativo? Ele não está contraindo a seção? Ele não está chegando na seção? Então, menos HA. Aí você só substitui. O valor do HA é 3, né, que está aqui em cima. Então, você coloca o 3 aqui. Né, ele é positivo, mais com menos, menos 3. Cortante. Quem que a gente tem de cortante? Esse 3TF e esse RA. Se você segurar aqui na seção com a mão direita, esse 3, né, ele está fazendo sentido anti-horário, e o HA, ele está fazendo o quê? Um sentido horário. Tá? Então, mais RA e o menos 3TF. Substitui o valor do RA, que é 2,67, tá? Que eu coloquei aqui em cima. Para relembrar, com menos 3TF, você vai ter aí o valor da cortante. Momento. Mesma coisa, momento, você tem que ter uma força e uma distância. Só que agora essa distância é até chegar na sua seção. Então, quem que a gente tem? RA vezes a distância até chegar na seção, que são 3 metros. Então, RA vezes 3 metros. Positivo, por quê? Se a sua seção 1 está aqui, e o seu RA está aqui embaixo, né? O que ele vai fazer com a viga? Né? A viga está aqui reta, ele vai subir ela, né? Como se fosse o quê? Como se fosse um sorriso. Então, positivo. Depois, o HA está em cima, né? Não causa momento, você só tem força, não tem distância. Depois, a gente tem o 3, né? A seção 1 está aqui, o 3 está aqui em cima, né? O 3TF. Se a sua barra está aqui, o 3 ele está descendo, né? Ele vai estar fazendo que movimento? Né? De contração. Que contração? Tô doido. De compressão. Tração em cima, compressão embaixo. Tá? Então, menos 3TF vezes 2 metros. Por que 2 metros? É a distância do 3 até chegar na sua seção, que é esse 2 metros aqui, ó. Tá? Substitui o valor do RA, tá? Resolve certinho na calculadora. E você vai ter aqui o valor
do seu momento. Agora, na seção 2, pela direita, você tem que colocar, tá? Pela seção 2. Aqui é um D, tá, gente? Ó. Decidi mudar aqui, tá? Seção 2, tá? Normal pela seção da direita. Então, quem que a gente tem? Normal. Quem que a gente tem de força normal se a gente olhar para a direita? A gente tem alguma força que está na horizontal? Não. Se não tem, zero. Agora, cortante. Quem que a gente tem de cortante? Né? O 4TF e o RB. Então, 4TF e o RB. Se você segurar aqui na seção 2 com a mão esquerda, né, você está segurando aqui com a mão esquerda, e você pegar esse 4 aqui, né, e ele for para baixo, o que ele vai estar fazendo? Sentido horário. E o RB, então, né, ele está subindo, ele vai fazer o quê? Sentido anti-horário. Então, mais 4TF e menos RB. Tá? Só substituir o valor do RB, né, que é 4,33. Aí você faz e coloca a resposta. Momento. Momento é força vezes a distância. Então, olhando para a seção, quem que vai causar momento? 4TF vezes a distância até chegar na seção. E depois quem? O RB vezes a distância até chegar na seção. Tá? Então, 4 vezes. Né? Se o S2, ele está aqui nesse meio, né? Ele está aqui no meio, então, significa o quê? Que ele vale 0,5 para cá e 0,5 para cá. Então, isso aqui vale 0,5. Então, 4 vezes 0,5. 4 vezes 0,5. E o RB é RB vezes essa distância, que é 1 metro mais 0,5. 1,5 metro. Então, de novo, ó, se a seção 2 está aqui e o 4 está aqui, e a barra, ela está aqui, né? Se esse 4 ele vem, força essa aqui para baixo, a tendência da barra é fazer isso aqui, ó. Né? Se ela faz isso aqui, negativo. Então, menos 4. E se o S2 tá aqui e o RB tá aqui, né, e a nossa barra aqui, quando essa barra ele forçar subir, essa barra, né, ele vai forçar aqui subir, e a barra vai fazer isso daqui. Né? Então, positivo. Mais RB. Só substitui o valor do RB, né, que a gente já achou lá atrás nas reações de apoio, você achou o valor do momento. Okay? Vou parar de gravar. Alguém tem alguma dúvida?